E eu estou com uma palavra no coração. Durante a semana, Deus vem falando comigo através desse salmo. E hoje eu sentei, orando a Deus, e eu espero poder contribuir com o Senhor para que Ele toque teu coração, para que a gente saia daqui mais cheio de fé. Abre aí a sua Bíblia no livro de Salmos 23. Salmo 23, na Nova Almeida atualizada. Eu não passei lá para o pessoal da mídia, então se você puder projetar aqui para mim, Salmo 23, tá bom? E diz assim, salmo muito conhecido nosso, 6 versos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fala ao coração do meu irmão, fala ao nosso ouvido, Senhor, para que a gente entenda aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Me ajuda, Senhor, a explanar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e vai além, Espírito Santo. Vai além, porque o teu povo precisa de muito mais do que aquilo que eu posso oferecer. Fala ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Ô Zilton, baixa só um pouquinho o retorno para mim, por favor. Obrigado. Irmãos, você já deve ter visto uma ovelha. Já viu? Quem já viu ovelha aqui? Ao vivo. Você viu a ovelha? Por imagem. Não é um bicho fofinho? Pensa num bicho bacana. É ovelha. Eu fui procurar a diferença de ovelha e carneiro. Diz que o carneiro é mais magrinho. Ele só serve para reproduzir. É visto pela carne. Mas a ovelha não. A ovelha já é a fêmea. Ela é mais gordinha. Ela é mansa. Inclusive, quando ela está cheia de pele, né? Cheia do algodão ali, ela fica fofinha, irmão. Quem é que nunca ensinou as suas crianças vamos contar ovelhinha? Né? A gente cantava cânticos para as nossas crianças de ovelha. Ovelha, gente, é um bicho manso, calmo, tranquilo. Só que ovelha, irmãos, pensa num bicho assustado. Eu não sabia disso, eu fui pesquisar. É um bicho extremamente assustado. Ele se assusta com qualquer barulho. Ele se assusta com presença estranha. Ele se assusta quando ele está num lugar onde ele não conhece. Ele se assusta com uma voz que ele não sabe identificar. Então a ovelha não consegue descansar, ela não consegue deitar, ela não consegue dormir se ela não estiver num ambiente 100% seguro. Qualquer semelhança com a nossa vida é mera coincidência. Se a gente não estiver tranquilo, se a gente não estiver seguro, se a gente não tiver certeza que as coisas estão indo bem, a gente não consegue descansar, não é assim? E é nesse contexto hoje, é nesse ambiente que eu quero falar um pouquinho conversar com você desse salmo. Porque Davi, há um comentarista que ele disse que esse salmo, ele é delicioso. Eu me espantei até com as palavras. Eu falei delicioso porque Davi, ele exala confiança. Davi, ele exala segurança. Davi, ele demonstra como que a confiança dele no Senhor o faz viver uma vida plena. Por isso que o comentarista desse salmo diz que é o salmo mais delicioso que ele já conseguiu ler. Tamanha é
a presença do Senhor na nossa vida que nos traz 100% de segurança. E é nele que nós podemos descansar, é nele que nós podemos colocar a nossa vida e ter certeza que nós vamos sair do outro lado. Davi começa esse salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor. Interessante aqui é que Davi ele vem contra uma ideia que possivelmente circulava entre o povo judeu. Não contra, mas ele adiciona algo a ela. O povo judeu, eles tinham o Shema. O Shema era uma declaração de fé, onde eles diziam que Deus era um Deus único, era monoteísta. E dentro desse Shema, existem 3 versos, e um verso que eles utilizavam bastante, que eles usam até hoje, inclusive, é Deuteronômio 6, do 4 ao 5, que ele vai dizer: ouve, ó Israel. Shema significa ouve. E aí eles fazem a declaração de fé deles, e ele diz: ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. E eu quero parar aqui, eu não vou explanar sobre o Shema, você pode pesquisar depois. Mas a ideia que o Shema trazia era que Deus é o nosso Senhor. Que Deus é o nosso pastor. Mas de uma maneira geral, de uma maneira universal. Deus, ele é de acordo com a ideia, Deus, ele é o Senhor de um povo. E eu queria trazer agora você aqui para o pensamento que muitas vezes nós estamos agindo da mesma forma. Nós falamos que Ele é o nosso Deus, nós falamos que Deus é o Senhor da igreja, nós falamos que Deus é o Senhor até do irmão que está do lado. Mas parece que Deus não está na minha história. E Davi vai falar que Deus, ele é o meu pastor. Davi, ele adiciona, ele fala, ele não é só o Deus de Israel, mas ele é o Deus pessoal de cada um que faz parte do povo de Israel. Ele é o meu pastor. Ele traz o Deus para a pessoalidade. Ele traz o Deus para que ele entenda que a vida dele está perante o Senhor e o Senhor fazendo parte da sua história. Ele é o meu pastor. Ele é o meu Deus, é a Ele que eu sirvo. Jesus, eu entreguei a minha vida para Ele, logo Jesus é o meu Senhor. Sim, Ele é Senhor da igreja, sim, Ele é Senhor de tudo, mas ainda que Ele seja Senhor de tudo, Deus continua estando na minha história, Deus continua olhando para mim, Deus continua olhando para o meu coração, Deus continua olhando para as minhas dificuldades, Deus continua olhando para as minhas ações, Deus continua fazendo parte da minha história. Eu não chamei Jesus de Senhor para que ele dissesse assim, ó, vive com qualquer um aí. Não. Jesus, ele faz parte. Jesus, entenda, uma vez que eu e você, nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos entrelaçados com Ele, nós estamos fixos, nós estamos como uma pessoa que não pode se desunir mais, passamos a ser um com Ele. E Ele um com a nossa história. Ele um com a nossa vida. E isso é tremendo, meus irmãos. E isso é tremendo. Sabe por quê? Porque a palavra diz que você serve um Deus que é dono de tudo, um Deus que não se abala, um Deus que para Ele nada é impossível, um Deus que é todo poderoso, um Deus que é criador de todas as coisas. Você serve a um Deus que Ele pode mudar a sua história a qualquer momento. Você serve a um Deus que Ele não está distante das suas lágrimas enquanto você chora no travesseiro da sua casa e ninguém vê, Ele está vendo. Tamanha é a união que nós temos. E isso deveria trazer ao nosso coração
segurança. E isso deveria colocar em nosso coração não só o sentimento da segurança. Porque uma coisa é a gente se sentir seguro, ter a emoção da segurança. Uma coisa é a gente repetir várias vezes que eu e você vivemos em segurança. Que nós temos um Deus que nos segura, nós temos um Deus que nos transforma, nós temos um Deus que pode, mas não, isso deveria chegar a nós ao ponto de não só ser um sentimento, mas com uma total confiança naquele que rege a sua vida. Porque sentimento, meu irmão, vai e volta. Sentimento vai e volta. Lembra da ovelhinha? Primeiro grito. Opa! O que aconteceu? Tem alguma coisa estranha? Lá em casa, às vezes o pessoal sai. Aí eu estou remoto, né? E normalmente a Nádia que vai buscar a Laís na escola. E aí ela chega com o carro. Na hora que ela chega com o carro, eu vou para trás da porta. Aí eu fico atrás da porta da sala. Na hora que elas abrem a porta, eu nem grito. Aí elas olham, ai meu Deus, o que você está fazendo aí, oh, assombração? Quando a gente tem um sentimento de segurança, a gente vai abrindo a porta e fala, tá tudo bem, sabe? Aí de repente você vê uma coisa estranha, que você não esperava estar ali. Você, opa, peraí, o que é isso? Quando você tem convicção, é difícil pegar o Otávio. Agora eu vou trazer ele aqui. É difícil pegar o Otávio no susto. Às vezes você vai dar susto nele, ele passa, cara. Dá até raiva. Você quer brincar, você quer rir, ele passa direto. Ah, você já estava aí, eu já sabia que você estava aí. É mais ou menos assim, irmãos. Quando nós temos convicção em que nós cremos, quando a gente coloca a nossa fé integralmente no Senhor, o diabo aparece do teu lado e você fala, sai daqui, capeta. Sai, coisa ruim. Você está querendo me tentar por quê? Você não fica brincando com as coisas. O inimigo levanta a mulher lá no seu serviço e fala, ai Deus, olha, o inimigo está furioso. Você já sabe que ele está furioso. Se abate uma notícia ruim, você fala assim, alguma coisa Deus vai tirar desse negócio aí. Por quê? Porque você confia no Deus ao qual você entregou a sua vida. Davi fala, ele é o meu pastor. Quando ele fala, eu escuto. Quando ele manda, eu obedeço. Eu sei que eu estou dentro de um lugar extremamente seguro. Nenhuma outra voz vai me tirar desse lugar. Nenhuma outra situação vai me tirar da presença. Ele é o meu pastor. Então Davi, ele traz a ideia de um Deus que é universal para um Deus pessoal. Ele fala, vamos olhar um pouco mais profundo, porque esse Deus ao qual nós servimos é um Deus que Ele está nos protegendo 24 horas por dia. E enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando em teu favor. Ele é um Deus que não dorme, é um Deus que não se cansa, é um Deus que não volta atrás na sua palavra, é um Deus que quando diz, Ele cumpre. E Deus tem promessas a respeito da tua vida. Deus tem promessas a respeito da tua família. Deus tem promessas a respeito de você. Espera, confia. Traz para a pessoalidade e fala, esse é o meu Deus, esse é o meu pastor que falou, e ele não falha, e se ele não falha, vai se cumprir. Como é que está a tua fé? Está nesse Deus pessoal? Está nesse Deus que você pode experimentar? Muito se fala sobre experiência. Experiência de alguma forma é provocada.
Davi provoca essa experiência, ele fala: é meu, ninguém tira de mim. Pode falar o que vocês quiserem, é meu, e eu sou dele, acabou. Meus irmãos, isso leva a gente a entender que Jesus não está distante. Jesus não está distante da tua história. Jesus não está distante desse caso. Jesus não está distante das suas lágrimas. Jesus não está distante da tua vida. E um pouco mais à frente ele vai falar que o teu bordão e o teu cajado me consola. Irmãos, cajado para segurança, vara para afastar os inimigos. Sabe qual é a imagem que eu tenho? Olhando para isso aqui, eu tentei achar a imagem, não consegui. Do jeito que eu queria, na minha cabeça. Lobos ali, que lobo gosta de pegar ovelha. Lobo lá, as ovelhas aqui, e o Senhor com o cajado de um lado. Aí eu não sei qual era a mão dele, se era direita, se era esquerda, mas provavelmente o cajado aqui, ó, segurando as ovelhas, ele na frente e a vara aqui. Aparece para você ver. O cajado serve para te buscar. O cajado serve para te dar segurança, para te direcionar. A vara é para espantar os inimigos que podem tentar te tragar. Que segurança. Só com isso você já pode dormir tranquilo hoje? Já pode dormir em pastagens verdejantes? Teu Deus está te protegendo, meu irmão. E eu e você, a gente precisa aprender a escutar a voz dele. E ele continua dizendo, ele vai: nada me faltará. Coisas que nós aprendemos hoje e a gente vê que nada nos falta. Toda a tua necessidade vai ser suprida. Eu falei necessidade. De repente Deus te mima e te dá alguns sonhos. Mas toda a tua necessidade vai ser suprida. Necessidade física, comida, roupa. Deus sabe o que você precisa. Está lá em Mateus 6. Necessidades emocionais e espirituais. Jesus dá paz, dá descanso, dá sentido. Mateus 11, João 14. Eterna salvação. Ele é o pão da vida que te dá a vida eterna. Irmãos, você está coberto em todas as áreas da tua vida. A gente coloca esse nada me faltará, a gente só pensa em dinheiro. A gente só pensa em provisão material. Deus está provendo material, Deus está provendo espiritual, Deus está provendo emocional, Deus está provendo tudo. É por isso que Ele é o bom pastor. Ele não deixa a sua ovelha morrer de fome. Ele não deixa a sua ovelha morrer sozinha. Ele não deixa a sua ovelha morrer sem direção. E se você sair do aprisco, Ele deixa as 99 e vai te buscar. Nada nos falta. Aquele que é a ovelha do Senhor será suprido em todas as áreas da sua vida. Enquanto a gente estava adorando o Senhor, isso não está anotado aqui nas minhas anotações, mas eu tive que fazer a anotação à parte, porque nós conhecemos agora o bom pastor, e o como ele nos traz segurança. O problema é que nem sempre nós estivemos na mão do bom pastor. Eu gosto muito de assistir vídeo, rios, né? Tem uns rios de animaizinhos que eu gosto de ver. E às vezes aparece um de pessoas que recuperam animais. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Você já viu como o animal fica? Arisco. Você vai colocar a mão para fazer um carinho, ele quer te morder. Você vai dar alimento, ele fica receoso em receber. Você vai tentar protegê-lo e você tem que jogar algo em cima, porque senão ele avança em você. Você já viu isso?
Se você não viu, procura um dia ver para você ter uma ideia do que eu estou dizendo. Nós nem sempre estivemos na mão do bom pastor, mas muitos de nós, estivemos sempre na mão do inimigo das nossas almas. E aonde os nossos medos e os nossos anseios e os nossos receios, eles foram colocados em nós e eles cresceram porque nós apanhávamos todos os dias. Nós éramos maltratados todos os dias. Quando a gente achava que aquele era o mundo real, nós somos jogados de lado. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia nos chama de filhos da ira, porque nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia fala que nós estávamos nas mãos daquele que é o inimigo das nossas almas. E aí, algum dia, alguém falou do bom pastor para você. Enquanto a gente adorava, Deus falou no meu coração: vocês estavam assustados, porque antes vocês estavam na mão dos seus predadores. Mas não tenham medo, porque agora vocês estão na mão do bom pastor. Longe do bom pastor, a gente lutava com as armas que a gente conhecia. Longe do bom pastor, nós traçávamos a direção da nossa vida. Longe do bom pastor, a gente entrava na selva e tentava sobreviver, mas somos ovelhas, não somos lobos. E aí o Senhor nos resgata, o Senhor nos traz para perto dele. E aí Davi continua dizendo: sabe aonde Deus vai fazer a gente repousar? Ele fala: Deus vai fazer a gente repousar em pastos verdejantes. E vai nos levar para águas tranquilas. Mas a gente só vai experimentar essa pastagem verdejante, essa água tranquila, se nós depositarmos a fé que Davi demonstra nesse salmo. Se nós acreditarmos da forma como Davi acredita, que ele escreve esse salmo e canta esse salmo, dizendo: olha, eu tenho certeza que o bom pastor me dá tranquilidade. E não foi isso que Jesus disse para a gente? O que Jesus falou para nós? Agora o próprio bom pastor dizendo: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando nós entregamos a vida a Jesus e nós cremos nele, e nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, ele está dizendo: eu estou te dando paz. Não como o mundo pensa que está dando para vocês. Então, não continue temendo. Não continue com medo. Por isso que me veio a imagem daqueles animaizinhos que quando você chega para ajudá-lo, ele está encolhido. Fala: não teme mais. E aí esse animalzinho, ele é tratado, ele é cuidado. E aí ele vai percebendo: opa, existe algo diferente. Alguns estudiosos dizem que essa pastagem verdejante não é a grama já completa, mas é a grama nascendo. Diz que essa é a melhor grama para poder se deitar. O que Jesus nos oferece é o melhor lugar para a gente poder deitar. O que Jesus oferece a nós, o que Ele tem disponível para mim e para você, é o melhor lugar onde a gente pode reclinar a nossa cabeça. O que Jesus tem para mim e para você, a gente já pode começar a viver hoje. Ter um pedaço do céu dentro da tua casa, ter um pedaço do céu dentro do teu emprego, ter um pedaço do céu aonde quer que você esteja, porque o teu bom pastor está com você todos os dias.
Antes, meus irmãos, nós andávamos no caminho, no vale. Nós andávamos na morte. E que o salmista está dizendo, ainda que você ande pelo. Andar no é você estar inserido. Andar no é você estar no dia a dia. E era assim que nós estávamos. E aí o salmista vai dizer, vocês, ainda que vocês passem pelo. Passar pelo não significa que você vai ficar. É só passagem. Porque no mundo a gente vai ter aflição. No mundo a gente vai ter dia mal. Mas a promessa do Senhor não para nesse mundo. A promessa do Senhor nos leva além. Que essa deveria ser a nossa esperança. Ir além. Porque todo aquele que morre em mim, ainda que morra, viverá. Ele venceu a morte e nós vencemos a morte junto com ele. E é por isso que nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas a morte não vai nos segurar, porque o Senhor está vivo, e porque Ele está vivo, nós viveremos com Ele. A morte não pode mais nos parar. E ainda quando nós passamos por esse vale, o salmista vai dizer, eu não temo mal nenhum, porque Tu estás comigo. Eu e você podemos dizer a mesma coisa? Senhor, o Senhor está comigo. No leito do hospital, o Senhor está comigo. No dia mau que se abateu, o Senhor está comigo. Na notícia ruim que chegou, o Senhor está comigo. No meu casamento que ainda não é, que vai ser, porque o Senhor prometeu pastagens verdejantes, o Senhor está comigo. Por isso eu não temo, por isso eu não receio, por isso eu não temo pela minha vida, porque ainda que eu morra, eu viverei, porque o Senhor está vivo e o Senhor voltará para nos buscar. O Senhor está contigo, meu irmão. Jesus disse lá em João, e Ele mesmo diz, Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo o que vive e crê em mim, não morrerá e viverá eternamente. Termina com uma pergunta, você crê nisso? Uma pergunta para nós, talvez, nós cremos realmente nisso? Você crê que seu Deus está vivo e Ele tem muito mais para você? Que Ele tem pastagens verdejantes, que Ele tem riachos tranquilos para que você possa dormir e descansar, se alimentar e prosseguir? Algo interessante que Ele fala aqui também, Ele diz, ainda que eu ande. Olha que interessante. Da ideia de movimento. Ainda que eu ande. Ele não está falando ainda que eu fique parado. Porque o crente que tem confiança no seu Senhor, ele não para na vida, ele não para da forma como ele está, ele continua tendo experiências, ele continua crescendo, e os vales vão trazer para ele mais confiança, os vales vão trazer mais experiência, os vales vão fazer com que a fé dele aumente, ainda que eu ande, ele não para, ele continua seguindo com a sua vida. Mas ele não diz ainda que eu corra. Porque se a gente corresse, a gente estaria desesperado. Mas a gente crê no bom pastor. Então eu não preciso me desesperar, eu não preciso temer. Então eu posso continuar na minha caminhada. Porque quem corre, irmão, cansa. Quem corre é porque está com medo. Quem corre é porque não confia. Lembrei de uma história aqui, rápido. Vou contar, amor. A gente estava numa viagem na praia. Naquela semana, temor. O pessoal do hotel estava falando que tinha um bichinho. Meio arisco, agressivo. Passou a semana inteira falando para a gente disso. No último dia da viagem, a gente foi até um local. Na hora de voltar desse local,
Estava escuro, um breu. De um lado era praia, do outro lado duna, e você não conseguia enxergar nada, porque a lua, a única luz que nós tínhamos era a lua, aí a nuvem cobria a lua, ficava um breu. E aí a gente já estava numa caminhada de uns 5 quilômetros, quando a gente estava chegando perto do hotel, eu olhei e tinha um bichinho, devia ser um gato. E a lua abriu, na hora que a lua abriu, bateu aquele... Sabe quando brilha o olho do gato, ele fica cinza? E estava o Otávio num canto, a Nádia na frente, eu aqui, minha irmã lá na frente. E eu falei, gente, fui brincar, né? O Otávio, tadinho, 5 quilômetros de sunga, andando, estava todo assado. Era pequeno. Ele já está andando assim, né? Eu falei, gente, o bicho está ali. Todo mundo começou, para Alex, para, não é bicho nenhum. Eu falei, é o bicho está ali, ele está olhando para a gente. Não está nada. Eu falei, é o bicho. Daqui a pouco eu falei, corre. O bicho nem tinha se mexido, irmão. Eles nem olharam, nem sabiam se era bicho mesmo, e se tinha bicho lá. O Otávio, ele estava em último lugar. Ele chegou no hotel primeiro que todo mundo, 2 minutos antes. Ele passou. Eu saí correndo, a minha irmã saiu correndo na frente. Eu passei a Nádia. E a Nádia, amor, espera eu. É assim que o inimigo faz com a gente. Quando a gente se distrai. Quando a gente não escuta a voz do bom pastor. É assim que o inimigo faz para colocar medos em nossa vida. Ei, está todo mundo. A situação está ruim. A gente nem viu se a situação está ruim. A gente não sabe nem se isso vai impactar a nossa vida, mas a gente já passa a acreditar. Em vozes que a gente não deveria escutar. Ei, todos os jovens estão fazendo. Olha como o diabo tem tragado. Olha como a faculdade tem destruído os filhos dos crentes. E daqui a pouco você escuta uma voz, corre! O desespero bate. Você sai numa corrida eufórica, sem saber para onde está indo, sem saber a direção correta, porque não tem iluminação, está um breu, está tudo escuro. E Deus está falando para você, continua andando, calma. Por que você está com medo? Irmãos, as ovelhas, elas só estão seguras no aprisco. As ovelhas só estão seguras no aprisco. Se a gente sair do aprisco, se a gente perder a visão, se a gente perder a sensibilidade à voz, se a gente perder a sensibilidade ao Senhor, se nós começarmos a dar mais ouvido àquilo que nos distrai do que aquilo que nos dá direção para a vida, nós vamos estar fora do aprisco. Dentro do aprisco, bondade, misericórdia, caminho, segurança, proteção, provisão, justiça, tudo isso existe para nós. Dentro do aprisco, você pode dormir sossegado, porque se ouvir um barulho lá fora, você sabe que tem um bom pastor te segurando, você sabe que tem um bom pastor te protegendo, e aí você não vai se assustar com alguém dizendo corre, você não vai se assustar com alguém atrás da porta para te dar um susto. Por quê? Porque você está dentro do aprisco. Dentro do aprisco, o pastor está com o cajado e com a vara na mão. Dentro do aprisco, não tem distração. Dentro do aprisco tem vida, não tem morte. Dentro do aprisco, você sabe para onde está indo, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte. Dentro do aprisco,
você se sente seguro. 100% seguro. As distrações, o medo, o estado de alerta constante é estressante, meu irmão. Sabe aquele lance de você, será que hoje eu estou? Será que hoje eu não estou? Será que hoje eu estou sentindo mais Deus? Será que hoje eu não estou sentindo menos Deus? Será que Deus está na minha história? Será que Deus não está na minha história? Para com isso. Entra para o aprisco. Comece a escutar a voz do teu Senhor. Não fica na janela. Não dá brecha para que o inimigo te faça com que a tua cabeça fique com medo e você fuja. Sabe por quê? Tem uma outra curiosidade das ovelhinhas. Ovelha não enxerga mais que 2 metros. Interessante, né? E é por isso que você vê a ovelha tudo andando junto. Você já viu? A ovelha anda tudo juntinho. Porque se ela se perder, qual que é a matilha de ovelha? Eu não sei. Se ela se perder do grupo, pode ser que ela não volte. Se ela se perder do grupo, pode ser que o inimigo trague. Se ela se perder do grupo, pode ser que ela vá ser machucada numa montanha, porque ela vai subir em lugares aonde não foi para ela subir. Ela vai andar em lugares aonde não era para ela andar. Então a ovelha anda junto. A ovelha anda junto, dentro do aprisco. Porque aí quando o seu pastor disser assim, Alex, e eu estou dentro do aprisco, eu vou falar para a Nádia, o pastor está chamando. A Nádia vai falar, Otávio, o pastor está chamando. Otávio vai falar, Laís, o pastor está chamando. Vamos seguindo. A voz está ali. Esse é o pastor universal. Mas quando o pastor tiver algo com você, ele vai falar, Edilene, Marilza, porque ele te conhece pelo teu nome. Não foge do aprisco. Não deixa os medos e as distrações pararem você. Não deixa a insegurança. Porque um dia você esteve fora das mãos do bom pastor. Deixa o bom pastor cuidar das tuas feridas. Você está tanto tempo no aprisco e o pastor está tentando chegar perto de você. E você ainda continua no seu canto ali. Não toca nisso, porque vai doer. Deixa o bom pastor te alimentar. Deixa o bom pastor cuidar de você. A gente começa a deixar quando a gente abre mão. A gente começa a deixar o bom pastor cuidar da gente quando a gente vai perdendo o desejo de cuidar da própria vida. E quando a gente perde a nossa vida, é aí que a gente ganha. Isso só acontece dentro do aprisco, irmãos. A grama verde, fofinha, para você deitar. Você quer isso? Você quer viver momentos de paz? Ainda que os lobos estejam por fora da cerca, uivando, dentro do aprisco, você dorme o sono dos justos. E o pastor vai falar assim, o lobo estava aqui, ó. Você fala assim, nem escutei. Bu! Pai, eu sabia que você estava atrás da porta. Nada te assusta. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter dificuldades. Vocês estão me entendendo? Mas nas suas dificuldades, o bom pastor vai estar lá. Vamos ficar de pé? Talvez nesse dia, você não pode ouvir um barulho
que você se assusta. Talvez nesse dia, alguém fala um pouco mais alto com você e as lágrimas descem. Talvez nesse dia, você esteja com medo do futuro. Você não sabe o que vai acontecer. Talvez hoje, você tenha recebido uma notícia que te abalou. Sabe qual é o chamado para nós hoje? O chamado para você é: confia no bom pastor. O bom pastor, ele é tão maravilhoso, meu irmão. Ele é tão magnífico, que ele mesmo disse: 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali ele estaria. Então o bom pastor está aqui nessa noite. Porque eu sei que tem ovelhas que hoje confiam no Senhor, e elas estão aqui dizendo: bom pastor, eis aqui a minha vida. Bom pastor, eu confio em ti. Bom pastor, a minha vida está aqui na tua presença. Bom pastor, eu tenho dormido o sono dos justos, porque o Senhor tem cuidado da minha casa. Bom pastor, eu tenho seguido em frente, porque o Senhor me deu direção. Bom pastor, eu estou aqui hoje te adorando, porque o Senhor me tirou das mãos do meu inimigo, que me maltratava todos os dias. E hoje eu sou mais do que feliz, mais do que bem-aventurado eu sou, porque a minha vida está na tua presença, e porque eu estou como Maria aos teus pés, a minha boa parte não será tirada. O bom pastor está aqui nessa noite, meu irmão. Não é clarividência, não é jargão de pregador. Palavra do Senhor, porque ele disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estaria. E ele disse àquela multidão, e disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas precisa confiar, precisa deixar ser cuidado, precisa deixar ser tratado. Salmos 37:5 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Pode ser que você estava desistindo já e estava querendo sair do aprisco. Se precisar, o pastor vai colocar o cajado para te buscar. Mas ele não enforca ninguém. Ele chega a você: cajado daqui, você quer voltar para o aprisco? O que você tem hoje? Talvez as vozes que estão te deixando com medo, com receio, decisões que você precisa tomar. Você quer trazer para o aprisco? Você quer trazer para o altar do Senhor? Você quer confiar nele, para que ele possa mudar a tua história, tratar a tua ferida, curar o teu coração, tratar as suas memórias? Eu não sei o que você tem que ainda está impedindo, ou que você quer ter mais experiências com o Senhor. Vamos orar junto aqui no altar? Vamos orar junto aqui no altar? Porque cada ovelha tem algo com o Senhor. O Senhor sabe, conhece você pelo nome, e Ele sabe te tratar exatamente naquilo que você precisa ser curado, tratado, transformado. Eu não sei, o Senhor sabe. Você quer sair do teu lugar para a gente orar junto? Pode vir, meu irmão. Pode vir. Quando a gente entra na presença do Senhor, Ele não nos rejeita. Quando a gente entra na presença do Senhor, seja corajoso. Seja corajoso a entregar a sua vida. Seja corajoso a confiar. Seja corajoso a sair do canto da sala como um gatinho que está com medo, ou como uma ovelha que se perdeu e está machucada. Seja corajoso a mostrar as feridas do teu coração. Seja corajoso em mostrar aquilo que está te doendo. Seja corajoso em colocar a sua história na presença do Senhor. De repente você não conhece esse bom pastor. Você está aqui nessa noite, a primeira vez que você escuta falar de Jesus. Entrega a sua vida para Ele.
Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele te dar destino, deixa Ele restaurar a tua casa, deixa Ele restaurar a sua vida. Eu não sei quem está aqui hoje, eu sei que o bom pastor está aqui, e o bom pastor cuida das suas ovelhas, o bom pastor alimenta as suas ovelhas, o bom pastor sara as feridas das suas ovelhas, o bom pastor cuida. Aleluia. Vamos cantar essa canção. Se você ainda está no teu lugar e você está com receio, você pode vir, porque tem lugar para você. Enquanto nós cantamos, faça dessa canção a sua oração. Aleluia.